Olá, a gente vai ver agora o estudo de mercado da disciplina de planejamento industrial. Aqui tem primeiro um índice que ajuda a gente a saber o que vai encontrar na apresentação. É mais importante para quem está vendo pela primeira vez o arquivo da apresentação e saber o que vai encontrar dentro. Mas agora durante a aula a gente não vai dar muita atenção aqui nesse programa de aula. Primeiro a gente entender o que é o mercado, né? Esse é digamos, nós estamos estudando o mercado e a gente entendendo bem que o mercado é composto mais do que pelos clientes, que normalmente a gente entende como mercado. O mercado ele é composto por todos os participantes que fazem os negócios acontecerem. Então, inclui aí consumidores finais intermediários, que são os clientes, né? Mas também inclui fornecedores, produtores. Os produtores, no final das contas, né, acabam sendo os concorrentes para fornecer para o mercado. Tem ainda daí os demais participantes, como os distribuidores e, enfim, diversos outros atores que estão no mercado. Então, o estudo de mercado é um dos pontos mais relevantes para o anteprojeto, né? Então, o anteprojeto ou o plano de negócio, a primeira coisa que eles precisam saber digamos, a primeira coisa que a gente precisa saber para desenvolver bom, para quem que eu vou fornecer, digamos, para quem que eu vou fornecer os produtos que o empreendimento pretende produzir. Então, o básico é a gente saber, né? Então, o que o mercado quer, quais são os clientes, o que é ofertado, como é e onde os negócios são feitos, quais as tendências. No marketing, né? É falado nos 5 P's, né? Preço, praça, produto, promoção, pessoas, né? Então, por exemplo, o que o mercado quer está relacionado ali ao produto. Então, a gente tem que ir ao mercado, pesquisar informações e saber quais são as necessidades dos clientes. Sabendo as necessidades dos clientes, a gente começa a se preocupar em conhecer quem são esses clientes. Então, que daí entra aí com relação às pessoas, né? Então, os clientes eles vão ter características e, eventualmente, essas características permitem que a gente segmente o mercado para saber o que cada tipo de cliente quer consumir. Também é interessante a gente conhecer o que está disponível na praça para ser adquirido pelos clientes, né? Isso quer dizer o que é ofertado. Então, o que é ofertado a gente tem que pesquisar junto aos concorrentes para ver o que eles estão fornecendo ao mercado. Também é importante a gente saber como que esses concorrentes fazem seus negócios, isso quer dizer, em que praças eles estão presentes e quais são as principais formas de fazer os negócios, né? Então, se é um atendimento presencial, se é atendimento virtual, como é que são feitas as entregas, como é que é feito o pagamento, quais são, digamos aí, enfim, quais são as características que permitem a gente conhecer como que os negócios são feitos. E claro, também faz parte do negócio tentar prever como é que essas coisas todas serão no futuro, que é essa questão das tendências. O estudo de mercado é extremamente importante para o anteprojeto, para o planejamento de negócios, e uma parte importante é relacionada ao posicionamento estratégico da empresa no mercado. Então, dentre esse posicionamento estratégico, a gente pode citar, por exemplo, determinar qual segmento de mercado a empresa vai atender. Aqui nessa apresentação, né? Então está dando como exemplo ali se vai atender a classe A, classe B, classe C. Mais adiante a gente vai ver que o mercado pode ser segmentado de diversas maneiras então a definição de qual segmento de mercado vai ser utilizado, digamos aí, digamos, a possibilidade de definir esse segmento vem das informações coletadas do estudo de mercado. Em função desse posicionamento de mercado, a empresa vai conseguir saber como é que ela vai se posicionar, digamos, em comparação com os concorrentes, se vai concorrer mais de perto com o concorrente A, ou se vai seguir os passos do concorrente B, ou se de repente vai tentar ficar liderando o mercado como um todo. Então, isso quer dizer posicionar-se diante dos concorrentes, definir a política de preço. Digamos assim, o preço é definido no mercado, então à medida que
eu defino a minha posição no mercado, eu vou ter que saber qual que é o preço adequado para atuar em determinado segmento. Qual o nível de serviço, né? O nível de serviço está relacionado aí, digamos, à qualidade, né? Então, tanto o quanto que eu vou estar disponível para os meus clientes, quanto a quantidade de falhas e tal. Então, essas informações para definir esse monte de coisas aí, a gente precisa de informações de mercado. E claro, estudar as tendências, né? Tanto questões de oportunidades quanto questões de ameaças para o empreendimento. Digamos, o estudo de mercado também é muito importante para o desenvolvimento de produtos, né? Então, óbvio que se eu quero fornecer algo ao mercado e eu quero desenvolver um produto para que esse produto seja melhor aceito, a fonte de informações vai ser o estudo de mercado. Também é importante para a adequação do produto produtivo, ou melhor, do processo produtivo, desculpa. Então, o processo produtivo tem que ser adequado para fornecer justamente aquele produto que eu defini. Então, eu preciso coletar informações sobre as exigências dos clientes com relação aos produtos para que o meu processo produtivo possa fornecer produtos com esse nível de detalhe. Claro, aqui a gente está falando produto, né? Então, produto é uma palavra genérica que inclui tanto os bens quanto os serviços. Então, tanto a prestação de serviços tem que se preocupar em ter um processo produtivo que permita que o serviço seja prestado da maneira como o cliente, o mercado quer, como também os bens têm as suas, digamos aí, as suas características e a avaliação da atratividade dessas características pelo cliente também é feita com informações de mercado. Também relacionado à capacidade produtiva, né? Então, relacionado ao processo produtivo, para a gente definir a capacidade instalada, isso quer dizer, para a gente saber qual vai ser o tamanho do empreendimento, é necessário ter uma previsão de demanda, digamos, para fazer uma definição da escala produtiva. E claro, isso que eu falei acaba sendo bastante relacionado a definições quantitativas para o empreendimento. Então, definir, por exemplo, quanto que é ofertado do produto no mercado, qual que é a demanda, e a gente eventualmente tem condições de fazer um balanço entre procura e oferta, né, oferta e demanda. Ajuda a gente a definir a fatia do mercado. O que é a fatia do mercado? É definir quanto que a empresa pretende, digamos assim, alcançar do mercado disponível. É o famoso market share. E como também já foi comentado, definir preço e definir também as formas de reajuste de preço. Cada negócio, cada segmento de atuação tem diferentes formas de se reajustar os preços, né? Então, tem segmentos que são poucas empresas e elas eventualmente teriam mais facilidade de reajustar os preços. Tem segmentos que sofrem regulação do Estado e pode ter restrições na forma de reajustar preços. E também, por outro lado, tem a maior parte dos segmentos vão estar sujeitos à lei da oferta e da procura. Então, a gente tem que conhecer isso antes de avançar na definição dos preços do empreendimento que a gente está planejando. Essas aqui são as principais etapas do estudo de mercado. Elas têm a primeira parte de contextualização, depois levantamento de informações qualitativas, definição do segmento de atuação e nicho de mercado, definição de produto, levantamento de informações quantitativas, definição final de demanda, preço, fatia. Então, essa, digamos, é a sequência das etapas do estudo de mercado. Para a nossa disciplina de planejamento industrial, quando vocês forem elaborar o trabalho da disciplina, se vocês forem prestar atenção no roteiro do trabalho 1, da entrega parcial 1, vocês vão ver que nós temos parte dessas etapas mescladas com as etapas da análise estratégica, que é objeto da próxima aula. Então, o trabalho acaba mesclando estudo de mercado com análise estratégica, porque acaba sendo, digamos, o que é necessário para, no final das contas, o anteprojeto ter definido o seu produto, enfim, fazer previsão de demanda e ter definido, digamos, as estratégias de atuação no mercado. A primeira parte é essa da contextualização, né? Então, eventualmente, algumas pessoas podem negligenciar um pouco aquela parte inicial dos textos, né? Onde vem uma explicação da situação econômica
do país e assim por diante, uma explicação do segmento onde a oportunidade de negócio vai ser desenvolvido. Mas essa, na verdade, é uma parte bem importante porque ela ajuda ao analista e ajuda ao leitor saber em que mundo o empreendimento está sendo desenvolvido. Então, claro, a questão macroeconômica permite a gente contextualizar a situação do país, a situação de mundo e eventuais facilidades ou dificuldades que esse contexto macro pode trazer para o empreendimento. A hora que a gente passa ali para a situação do setor, do segmento da economia, então todo segmento da economia, todo setor da economia tem suas características. Então, por exemplo, o setor de alimentos tem um conjunto de informações, um conjunto de características. O setor o setor metal mecânico vai ter também um mundo funcionando à sua maneira para que as coisas aconteçam e assim por diante. Então, a gente tem que conhecer qual o setor, qual o segmento da economia que o nosso empreendimento faz parte. Isso vai ajudar depois, por exemplo, na busca de informações. Um exemplo que eu gosto de dar, por exemplo, se eu for fornecer um brinquedo educacional, além de eu ter que pesquisar o setor de brinquedos, eu também tenho que pesquisar o setor de educação. Eventualmente, se eu não tenho noção disso, eventualmente eu vou pesquisar só em brinquedos e vou esquecer que os brinquedos são destinados para a educação e que talvez boa parte dos clientes sejam escolas. Então, essa contextualização tem essa função inicial de dizer para a gente digamos, aonde começar a pesquisar e em que mundo, já de uma maneira um pouco mais específica, o empreendimento está sendo desenvolvido. Aqui, quando eu falo descrição genérica da oportunidade de negócio, é que o método que nós estamos usando aqui, a gente não quer fazer o planejamento de uma fábrica considerando um produto já previamente definido. A gente quer, na verdade, deixar em aberto diversas possibilidades para que, ao longo do estudo de mercado, também considerando a análise estratégica, a gente consiga ver diferentes alternativas e que a gente consiga estudar, ou melhor, consiga escolher a alternativa que traga melhores oportunidades de negócio. A parte das informações qualitativas, e digamos, é onde eu vou me ater bastante nesse primeiro vídeo, porque já vai dar bastante tempo falando, é a parte que a gente tem que fazer um estudo exaustivo no mercado e buscando um monte de informações. E aqui tem alguns pontos relacionados a isso. Então, por exemplo, tornar-se especialista. Dificilmente tu vai fazer especialista, um grande conhecedor, né? Então, dificilmente tu vais fazer com sucesso um planejamento de um negócio, o anteprojeto de um empreendimento, sem ter um nível de conhecimento bastante aprofundado do mercado que a gente está atuando. Então, digamos, essa primeira parte das informações qualitativas é isso, é conhecer o mercado em detalhes, conhecer a maneira como os principais concorrentes atuam no mercado. Então, eu vou a campo, buscar informações, conhecer quem são os concorrentes. Então, é uma maneira rápida da gente ter informações do mercado, enfim, ver como é que os concorrentes estão atuando, eventualmente selecionar alguns benchmarks que serviriam para a gente como modelo de como que os negócios são feitos. Conhecer a forma de relacionamento dos principais atores, dentre fornecedores, concorrentes, clientes, porque alguns segmentos de atuação eventualmente têm um relacionamento mais competitivo entre as partes, enquanto que em outros segmentos é possível que fornecedores, concorrentes e clientes sejam mais cooperativos e assim por diante. Então, por exemplo, se eu quero fornecer um produto que vai integrar uma cadeia de fornecimento de uma grande montadora de veículos, digamos, a principal forma de relacionamento entre os atores vai ser estar alinhado com essa grande montadora e essa montadora que, em geral, vai dizer aí a forma de governança, vai dizer como as coisas são feitas. Então, a gente tem que tentar conhecer isso de forma adiantada. Conhecer restrições, oportunidades relacionadas aí à legislação e tributação. Eu sempre gosto de ressaltar que, como, digamos, aí o Estado ele não para, ele está sempre evoluindo do ponto de vista
de legislação e tributação, essas modificações na legislação, as modificações na tributação, além de serem importantes para que se conheça para o negócio funcionar, digamos, né, estar legal e estar em dia com as exigências do poder público, as modificações na legislação, as modificações na tributação também são oportunidades de você operar empreendimentos para suprir brechas criadas pelas modificações na legislação e tributação. Também é importante para a gente conhecer alternativas de estratégias de negócios e os diferentes segmentos e nichos de atuação. Então, a nossa metodologia aqui, ao final do nosso estudo de mercado, nós queremos ter, digamos aí, um menu de segmentos de atuação e conseguir estudar, dentre essas alternativas de segmentos de atuação, quais são aquelas nas quais eu consigo, a empresa teria mais condições de ser competitiva. Então, para a gente fazer isso, precisa de um monte de informações. Então, aqui nessa tela, a gente consegue ver aí, nessa sequência, né, produtos, clientes, produtores e ofertantes, fornecedores e ainda outras informações. Essa aqui é uma sugestão de sequência de busca das informações. Digamos, esse material aqui, digamos, não é ciência exata, então, mas essa é uma sugestão que parece ser bastante conveniente. Então, primeiro a gente busca informações sobre os produtos. Conhecendo os produtos, eu quero ver quem que consome esses produtos. Depois, quero buscar informações dos concorrentes, quem que está fornecendo esses produtos e para estes clientes. Depois a gente vai descendo lá para o início da cadeia produtiva, conhecer quais são os principais fornecedores dos insumos mais relevantes para produzir, enfim, para que seja feita a produção, que seja feita a agregação de valor. E ainda assim ir mais além aí, explorar diversos temas que podem ser bastante relevantes para o negócio. Claro que isso vai depender de cada tipo de negócio. Então, por exemplo, informações sobre exportação, informações sobre legislação e normas, questão de inovação e dinamicidade, né? Então, por exemplo, um empreendimento que está num segmento sujeito a muita inovação, ele vai ter que se preparar para modificar o seu produto, por exemplo, de tempo em tempo para estar em dia com as inovações do segmento. Tecnologia, enfim, qual é a necessidade de tecnologia para atuar no mercado. Sustentabilidade, né? Então a sustentabilidade, por um lado, pode ser um requisito para a empresa conseguir atuar, mas o que a gente tem visto ultimamente é que a sustentabilidade ela acaba sendo uma grande oportunidade para diversas empresas montarem seus negócios para fornecer soluções sustentáveis. Então, primeiro a parte relacionada ao produto, né, digamos assim, o primeiro ponto, né, para pesquisar. Então, tem que fazer uma análise bem extensa sobre o produto, definindo aí, primeiro, ajuda bastante a gente conhecer as famílias de produtos, porque se a gente consegue planejar o nosso empreendimento com base em famílias de produtos, a gente às vezes não precisa detalhar inicialmente, né, nessa fase de anteprojeto, nessa fase de plano de negócio, talvez a gente não precise detalhar os produtos a fundo. Né? Então, conhecer os tipos de produtos. Então, esses tipos de produtos depois vão ajudar a gente na segmentação, né, do empreendimento. Depois tem alguns exemplos que ajudam a gente a entender isso. Verificar os diferentes níveis de desempenho, as formas de padronização necessárias, diferentes níveis de confiabilidade e durabilidade. E além de valores relacionados à estética, valores de estima e assim por diante. Então a gente tem que pesquisar no mercado os produtos existentes, classificá-los e identificar os usos e especificações. Aí a gente passa para as informações relacionadas aos consumidores, aos clientes. Então, digamos assim, o básico é a gente listar os principais clientes e começar a classificar esses clientes, né? Para classificar, a gente vai ter que estudar quais são as necessidades deles, quais são os hábitos, quais são as motivações para o consumo. Então, aí tentar entrar naquela parte, digamos, aí de comportamento do consumidor. Aí a gente também pode entrar na parte de segmentação.
Mais adiante eu vou entrar a fundo nessa questão de segmentação, porque hoje em dia o marketing é bastante feito baseado em segmentação para você focalizar as suas ações para determinado tipo de cliente. Então a segmentação pode ser de idade, nível de renda, né, a forma de comercialização, né, atacado ou varejo, segmentação geográfica também, valores e assim por diante, a separação entre clientes pessoa jurídica, pessoa física, separação com relação à escala de consumo e, é óbvio, as tendências de consumo. Então a gente tem que evitar descrições genéricas e, na verdade, apresentar fatos e dados de mercado. Uma tendência, às vezes, quando o analista vai desenvolver algum estudo de mercado, ele começar a escrever o que está na cabeça dele e esquece de buscar informações de mercado. Então aqui nós queremos dados de mercado, informações de mercado. Por exemplo, se o empreendimento não tiver assim tantos clientes, eventualmente tu pode até citar o nome dos clientes e analisar cliente por cliente as características dele. Ou então, de repente, pegar cada um dos tipos de clientes ali com relação à segmentação e caracterizar cada um daqueles tipos de clientes e assim por diante. Com relação aos concorrentes, né, já foi comentado que eles são uma fonte muito importante de informação e, além de uma fonte muito importante de informação, eles são determinantes para uma empresa definir o seu posicionamento no mercado. Então, aqui de novo, né, a lógica da análise é a mesma. A gente quer descrever esses clientes, descrever os concorrentes. Então, ver a variedade de produtos que eles ofertam, né, o mix de produtos, ver como é que eles fazem para promover os seus produtos, ver qual a percepção que os consumidores têm dos concorrentes, ver como é que eles atendem o consumidor, né, se eles atendem bem, se eles atendem mal, quais são as vantagens e desvantagens de cada concorrente. Mais para frente tem uma metodologiazinha que ajuda a gente a analisar na forma de multicritérios, digamos aí, o posicionamento de cada concorrente, a gente vai ver isso depois. A gente conhecer a maneira como os concorrentes estão organizados também é bem importante. Então, por exemplo, qual é o porte desses concorrentes, né? Se as empresas são empresas de pequeno porte ou são empresas de grande porte. Então, por exemplo, uma empresa de pequeno porte ela vai ser, digamos, flexível e vai conseguir modificar a sua forma de atuar rápido. Por outro lado, uma empresa maior não vai ter essa flexibilidade, só que, por outro lado, vai ter um aporte financeiro diferenciado que consegue dar para ela vantagens que talvez uma empresa menor não tenha. Então, ver como é que esses concorrentes competem, se eles cooperam em situações, se as regras de competição e as regras de governança são definidas só pelo mercado, ou, por exemplo, se tem algum agente de regulação governamental atuando, qual é a localização geográfica. Também com relação aos concorrentes, a gente tem que fugir de descrições genéricas, né? A gente não quer encher linguiça, né? A gente não quer estar escrevendo só por escrever, e sim apresentar informações reais sobre o mercado, reais e úteis, né? Então a gente quer pesquisar nos pontos de venda, né, para produtos que, digamos assim, eles estão disponíveis para você ir lá e consultar os pontos de venda. É uma estratégia bem interessante da gente encontrar os nossos enfim, para a gente identificar e caracterizar parte dos concorrentes, né? Então, lojas abertas ao público, você vai lá e muitas vezes consegue ter acesso aos produtos. Às vezes pelo site na internet dos concorrentes, enfim. Mais adiante a gente pode perder um pouco mais de tempo, ou melhor, né, investir um pouco mais de tempo vendo como identificar questões dos concorrentes. Os fornecedores também são essenciais. Lembra que bem no início dessa aula de mercado, a primeira questão foi a gente entender o que é o mercado. Então, o mercado é mais do que simplesmente onde os produtos são consumidos e quem consome esse produto, mas também é a participação de todos os atores que influenciam nesse mercado. Então, e os fornecedores, digamos, depois dos concorrentes, depois dos clientes, são extremamente importantes. Eu estou fazendo o planejamento de uma unidade produtiva, o planejamento de um negócio, e se eu for instalar esse empreendimento numa localidade que não tem os insumos que eu preciso, eu vou ter dificuldade de operar. Também,
mais adiante, a hora que eu for escolher o segmento de atuação, se eu escolho um segmento de atuação que tem insumos mais complexos de serem obtidos, eu também posso ter problemas. E, por outro lado, também, se eu conheço, buscando informações de mercado, eu conheço bem fornecedores e, eventualmente, eu encontro oportunidades de fazer parceria com os meus fornecedores, eu posso ter vantagens competitivas relacionadas a isso. Então, conhecer o mix de insumos que cada fornecedor oferta, tentar segmentar o fornecimento, então, tanto relacionado à quantidade vendida, quanto em relação ao tipo de fornecimento, né? Às vezes, fornecedores têm lotes mínimos de fornecimentos, ou de repente, algum fornecedor específico consegue trabalhar no varejo, trabalhar se o produto que ele oferece para o empreendedor, ele é um produto padronizado em massa, ou existe a possibilidade de customizar as necessidades do negócio. E, claro, buscar a localização geográfica. Na nossa, digamos assim, na nossa disciplina de planejamento industrial, a gente tem uma parte que é o estudo de localização e, digamos, as principais informações para o nosso estudo de localização vão vir do mapeamento tanto dos clientes, eu quero conhecer no mapa onde estão meus clientes, mapeamento dos concorrentes e mapeamento dos fornecedores. Digamos, nós conhecemos no mapa, digamos assim, tanto um mapa relacionado a uma macrolocalização, isso quer dizer a nível de estados, a nível de países, quanto um mapa a nível de microlocalização, por exemplo, um mapa interno de um município, permite a gente conhecer a localização de clientes, de concorrentes e fornecedores, e isso vai ser totalmente importante mais adiante para a gente definir a localização do empreendimento. E além daqueles pontos, digamos, mais relevantes que a gente entende do mercado, para cada tipo de negócio, cada um desses outros temas que estão aparecendo aqui podem ser mais ou menos importantes. Por exemplo, alguns segmentos são muito dependentes da regulação econômica. Por exemplo, se eu for montar uma empresa para atuar no setor elétrico, a gente tem que saber que a ANEEL é uma agência extremamente atuante, extremamente competente e que define muitas regras. Se eu for atuar, por exemplo, no setor de comércio, então, além de regras de competição clássicas, né, de oferta e de procura, às vezes você vai ter que saber como que o comércio está organizado e como é que são definidas as regras, por exemplo, de turnos de trabalho e assim por diante. A exportação, né, buscar dados de exportação sobre os segmentos que eventualmente a empresa pode atuar é bastante importante, porque como boa parte da exportação tem que ser, digamos, bem registrada pelo governo, então às vezes a gente consegue ter informações disponíveis sobre um determinado produto através das informações de exportação. Exportação e também a gente pode citar importação. Então conhecer e eventualmente a oportunidade de a gente atuar também vendendo para fora do país pode abrir bastante o mercado e abrir bastante possibilidades. Então, pesquisar regras de comércio exterior e assim por diante, restrições e facilidades logísticas, questões de tributação, concentração de concorrentes em países, em continentes e assim por diante. Então, e os demais pontos ali também, eles vão ter mais ou menos relevância de acordo com o tipo de empreendimento que a gente está fazendo e a gente tem que ir a fundo em quase todos esses temas aí para a gente ter certeza que o nosso empreendimento tem todas as informações necessárias. Tenho também o sistema de valor. Então, o sistema de valor, normalmente, a hora que a gente para descrever o sistema de valor, normalmente a gente elabora um esquema, né, uma figura com setas, com aquelas caixas de texto, que permite a gente conhecer a maneira como os principais participantes do mercado estão se relacionando e as principais formas de participar no mercado. Por um lado, isso serve para a gente conhecer, digamos, as facilidades e as dificuldades de atuar no mercado. Por outro lado, essa análise pode permitir para a gente conhecer oportunidades de negócio que sejam fora da cadeia produtiva principal. Por exemplo,
o setor elétrico, então digamos que a cadeia produtiva principal seja lá a geração de energia, transmissão de energia, distribuição de energia. Se você for estudar esse setor, você vai ver que existem muitas empresas atuando, executando atividades e funções no entorno, digamos, de todo dessas principais empresas. E, por exemplo, se um empreendedor quer começar um negócio com baixo nível de investimento, em vez de ele atuar diretamente nas operações-chave daquele setor, eventualmente ele vai, digamos, né, comendo pelas bordas, né, vai buscando alguma atuação periférica para depois entrar para o núcleo e aumentar a sua escala de participação e assim por diante. Aqui tem um exemplozinho de uma cadeia têxtil. Embora eu utilize esse termo sistema de valor, a gente vê diversos tipos de termos utilizados para se referir a coisas semelhantes. Aqui ele fala na cadeia têxtil, né? Então a definição de cadeia produtiva em tese ela é mais focada nas principais operações que permitem um produto ser feito, né? Mas quando a gente inclui outros participantes, aqui nessa figura a gente consegue ver alguma coisa, né? Escolas técnicas, universidades, insumos, máquinas e equipamentos, né? Então a gente vê que nessa figura já tem mais informações do que simplesmente aquela cadeia produtiva principal. Aqui tem um pequeno exemplo de informações qualitativas, que no caso ali é uma fábrica de tijolos. Então, nessa análise aqui é uma análise bastante simples, só que se a gente for prestar atenção nela, à medida que a gente vai vendo as informações desse segmento, a gente vê que consegue ter muita modificação na forma de atuação das empresas em função, por exemplo, dos tipos de consumidor. Então, por exemplo, uma coisa é eu fornecer tijolos aí para alguém fazer a sua construção, né, construir a sua residência ou fazer reformas, pequenas reformas. Aí seria uma atuação no varejo. Embora nesse segmento a gente sabe que muitas vezes o mesmo consumidor final consegue fazer compras direto com o produtor, então não é difícil alguém que vai construir a sua residência, liga para a empresa que produz telhas lá e compra direto com essa empresa. E, por exemplo, se a gente olha para a parte de pessoa jurídica, a gente já começa a ver muitas alternativas, né, de quem seriam os clientes, né? Então, por um lado, nós temos as construtoras, né, que são as empresas que vivem de erguer edificações e utilizam tijolos. Tem indústrias que precisam construir aí digamos assim, as suas empresas e precisam construir os galpões. Tem o poder público que vai utilizar para diferentes fins. Então, tanto para a construção de prédios públicos, quanto para outros usos dos tijolos, como daqui a pouco a gente vai ver. A gente vai ter como cliente, pessoa jurídica, tanto as lojas que revendem os produtos e assim por diante. Também com relação aos produtos, né? Então, a gente pode começar a conhecer os produtos, por exemplo, pelos usos desse produto. Então, os tijolos são utilizados para alvenaria estrutural, que talvez seria a parte mais convencional do uso de tijolos, só que eles também são bastante utilizados no calçamento. Se você for prestar atenção, aqui principalmente na cidade de Florianópolis, boa parte dos novos calçamentos eles são feitos com tijolos de cimento. Muitas vezes os tijolos têm um objetivo estético para fins de decoração. Se a gente for aí mais a fundo em alternativas de produtos, a gente encontra tijolos refratários, que tem aí que, por exemplo, vai desde o uso de um tijolo para uma churrasqueira, até tijolos aí com mais tecnologia para setor metalúrgico, para utilizar em fornos e assim por diante. Se a gente for nos tipos de tijolos, né, a gente consegue encontrar tijolos de diversos tipos, né? Tem tijolo maciço, tem oco, furado, vazado, diferentes
formas de seção, né? Seção retangular, quadrada, circular, tijolo que já vem de fábrica o encaixe, ou sem, tijolo invernizado, tijolo pintado, tijolo ecológico. Normalmente o tijolo ecológico é um tijolo feito com insumos provindos de reciclagem, por exemplo. Tijolos de diversos tamanhos. Então, a hora que a gente começa a ver, por exemplo, toda essa diversidade de produtos, a gente começa a se questionar, bom, imagina se eu vou montar uma empresa de tijolos, que tipo de tijolo eu vou produzir? Né? Então, ao conhecer as diversas alternativas que tem, a gente pode estudar qual que é a melhor alternativa para o meu empreendimento. E isso vale também para os materiais, como a gente pode ver ali a lista dos diferentes materiais, né? Materiais cerâmicos, cimento, vidro e assim por diante. Então, aquele exemplozinho ali embaixo, onde tem um sujeito carregando tijolos com aquele equipamento de metal azul, a gente vê que, eventualmente, além de vender tijolos, tem gente que vende soluções para facilitar a vida de quem precisa transportar tijolos e, eventualmente, pode transportar os tijolos de uma maneira mais adequada do que essa figura ali acima, que a gente consegue ver que não é muito atualizada, porque é dos tempos do Orkut ainda. Com relação aos concorrentes, né? Então aqui, ao fazer essa análise, eu fiz uma diferenciação entre tijolos de cerâmica e tijolos de cimento. Então a gente consegue ver, se eu optar por um produto cerâmico ou se eu optar por um produto de cimento, o tipo de empresa muda completamente. Então, tijolos de barro, de argila, são aquelas empresas que têm que estar próximos aí às jazidas para extrair facilmente o barro. E se você for pesquisar no mapa, a gente encontra que próximos aos grandes centros, a gente sempre vai encontrar bastante dessas empresas. Então, assim, são empresas de pequeno porte, são empresas que estão em torno dos centros e, obviamente, tem que estar próximos às jazidas de barro. Se você visitar uma empresa dessa, já tem um processo produtivo, talvez aí até um tanto rudimentar ainda, uma produção relativamente mais pesada. Por outro lado, se tu fores numa fábrica, se tu quiseres produzir tijolos de cimento, na realidade a pessoa acaba caindo numa empresa de artefatos de cimento. Então, dificilmente, se a empresa produz tijolos de cimento, dificilmente ela vai produzir apenas os tijolos. Ela vai produzir tijolos, vigas e normalmente diversos produtos aí que são classificados como artefatos de cimento. Então, por exemplo, você escolher entre fazer tijolos de cerâmica e fazer tijolos de cimento, você muda completamente o tipo de empreendimento em função dessa opção. E também vai mudar completamente quem são os concorrentes que estarão atuando com você. Tem questões aí relacionadas à regulamentação, né? Porque os tijolos, como muitas vezes eles têm objetivo estrutural, tem que seguir, digamos aí, normas de segurança. Digamos, se tu for ver a parte de inovação, não tem assim tanta inovação no setor de tijolos, mas tem algumas coisas que vão mudando com o tempo. Eu não vou entrar aqui mais a fundo nisso, para não usar tanto tempo, já que eu já usei para os tijolos, mas vamos seguir em frente. Aqui tem um exemplo de sistema de valor. Eu, pessoalmente, eu não sou feliz aí com os desenhos que eu faço do sistema de valor. Muitas vezes os alunos são muito mais competentes do que eu. A hora que eu vejo o que eles fazem no trabalho, eu vejo que eles fazem melhor do que eu. Mas ali foi uma tentativa de mostrar os principais participantes nessa cadeia produtiva da produção de tijolos. E quando a gente junta esses diversos participantes, a gente começa a ter uma ideia do sistema de valor, a gente começa a ter ideia das necessidades dessa indústria, começa a ter uma ideia de diferentes oportunidades de atuação nessa cadeia produtiva. Então, ali na cadeia principal, por exemplo, alguém vai ter que ser responsável aí para fazer o design dos tijolos e, eventualmente, no design, né, no projeto dos tijolos, podem atuar, inclusive, universidades, né? Por exemplo, laboratório de materiais, desenvolvendo novos materiais, novas tecnologias de produzir os tijolos. E assim por diante. A gente consegue ver, por exemplo, também profissões envolvidas, né,
Então, será que para o tijolo que eu vendo, será que eu preciso me relacionar com engenheiros civis, né, que são, muitas vezes, quem vai selecionar os produtos que serão utilizados aí numa construção? Será que preciso me relacionar com arquitetos, né? Imagina que é um tijolo com um objetivo mais estético, então talvez eu tenha que ter uma forma de contato com esses profissionais. Então, a gente conhecer, digamos, o sistema de valor como um todo, a gente eventualmente pode reduzir o risco, né, de atuar sem informações suficientes. Eu já tinha citado, né, aqui a gente tem uma ferramenta para análise da concorrência. Eu peguei do livro de administração da produção do Slack. E ele faz digamos assim, uma análise multicritério para classificar os concorrentes, né? Então, são escolhidas ali alguns atributos do produto, né? Como manuseio, estilo, robustez, manutenção. É feito, digamos, aí um método de pontuação ponderada para tentar classificar cada um desses produtos e ver, digamos, aí características dele, né, digamos assim, a pontuação em termos de desempenho, e para comparar isso com o preço. E dali à direita tem esse gráfico em que cada um dos produtos são plotados, digamos assim, em função do seu desempenho e em função do preço. Ao ver uma informação dessa, alguém que está planejando um novo negócio ou planejando atuar num novo segmento de atuação, ou mesmo até corrigir os rumos da empresa já existente, ela pode eventualmente escolher, eu vou começar atuando no setor e eu vou concorrer com o concorrente A e B, porque tem um desempenho mais simples, tem um preço mais baixo. Mais adiante que a empresa desenvolve, por exemplo, desenvolve o seu conhecimento e começa a ficar mais especialista no mercado, de repente ela pode buscar concorrer mais por qualidade e agregar valor e eventualmente cobrar um preço mais alto, por exemplo, concorrendo ali com o concorrente E. Então, esse tipo de análise ajuda a gente a conhecer nossos concorrentes de uma maneira melhor. Então, o que a gente viu até agora a gente viu até a análise qualitativa de mercado. Eu vou parar por aqui e depois eu continuo explicando nas próximas sessões da aula também, para que essa gravação não fique tão longa.